que aconteceu no Brasil? Tudo que a indústria de transformação perdeu, o setor serviços ganhou. O Brasil está numa economia onde você está perdendo espaço na indústria e ganhando espaço no setor serviços. Isso é uma tendência mundial, não é generalizada. Você pegar a China, isso não acontece, pegar a Alemanha, isso não acontece, mas em boa parte dos países desenvolvidos isso acontece, mas não nessa velocidade com que ocorreu no Brasil. Na realidade, nós temos um problema mais sério, que é a baixa capacidade de concorrência da indústria brasileira. Mais uma explicaçãozinha só rápida. Essa tendência mundial de crescer setor serviços, ela tem uma explicação lógica, tá? É comum, quando os países vão aumentando o seu nível de renda, demandar mais serviço médico, serviço de educação, serviço de turismo. Isso faz parte de uma tendência natural. O que observa-se estranho no Brasil é a velocidade com que isso ocorreu. Isso trabalhou muito, cresceu muito fortemente no Brasil. Bem, vamos aqui para um outro segmento agora, que é a indústria da construção. Vocês acompanharam até cerca de 2 anos atrás, o Brasil viveu aqui um boom imobiliário. Os imóveis subiram, explodiram preços, a produção imobiliária subiu muito fortemente e depois perdeu fôlego. Primeiro dado importante, por que isso subiu? Isso subiu em função de alguns fatores, volta até 2 anos atrás aí, tá? Isso subiu muito em função de alguns fatores. Primeiro, a situação macroeconômica do Brasil, que era completamente diferente de hoje. Nós tivemos, ao longo aí praticamente de 10, 12 anos, o PIB brasileiro crescendo aí 3,5%, 3,4%. Isso cria segurança nas pessoas que vão buscar crédito para comprar imóveis. Houve um processo de financiamento com juros menores e prazos mais longos. Então você gerou um boom imobiliário e o Brasil assistiu aquilo que todo mundo tinha medo que virasse uma bolha, como virou o mercado americano. Não virou, daqui a pouco a gente pode até explicar por quê, mas perdeu fôlego. O mercado imobiliário, ele veio crescendo, as pessoas se sentiram confortáveis, o governo deu alguns incentivos, tipo, ficou mais fácil tirar inquilino mal pagador, tipo, recuperar o imóvel de quem não paga, os bancos se interessaram em oferecer crédito. Isso tudo criou um boom e foram os preços subindo, que até o Prêmio Nobel de Economia veio aqui e falou: vocês vão viver uma bolha igual aconteceu nos Estados Unidos. Não estourou bolha nenhuma, mas o setor veio para baixo. Aqui um dado importante: as condições macroeconômicas afetam muito o mercado imobiliário e ampliam os efeitos. É o mesmo efeito que ocorre sobre bens duráveis. Quando você tem insegurança sobre o emprego, ninguém toma empréstimo de prazo longo. Você tem insegurança sobre emprego e insegurança sobre sua capacidade de manter sua renda real. Hoje você está com desemprego subindo
e renda real caindo. Então isso afugenta e faz até surgir um problema um pouco mais grave. Muita gente que comprou imóvel está devolvendo. É a repactuação. Então muita gente, no caso de São Paulo, quase chega a 50% de pessoas que compraram imóvel e devolveram. Então as empresas construtoras estão hoje com estoque, apesar de ter reduzido muito a oferta, ainda estão em estoques com gente que está devolvendo. Por que muita gente devolve? Ele compra um imóvel de 500 mil reais, vai pagando na construção, ficou pronto, a construtora não tem mercado, abaixa para 400, ele está devendo 500. Mais fácil devolver. Então você devolve o imóvel e hoje você tem, muito provavelmente, nós vamos assistir a algumas quebradeiras de construtoras no Brasil ainda esse ano, pela dificuldade de ajustar aí oferta e demanda. Olha, o impacto dá para ter uma ideia aqui, ó. O setor veio expandindo, isso daqui é o crédito imobiliário como porcentagem do PIB. Ele veio subindo e desmoronou. Aqui tem um comentário importante. O setor está bem hoje? Não, está mal. Vai ter problema a curto prazo? Vai ter. Mas esse é um setor que ainda tem potencial para crescer no Brasil. Não agora, olhando lá para frente. Para a gente ter uma ideia dessa importância, veja esses gráficos aqui, olha. Esse daqui é um dado um pouco mais atrasado, que eu não consegui dado novo de outros países, tá? Quanto que o crédito imobiliário representa do PIB em países emergentes? Você tem uma série de países aqui, essa aqui é a média nossa hoje, está perto disso, a média de 2 anos, embora esse número seja um pouco atrasado. Nós temos espaço ainda do setor de construção imobiliária ser uma alavancagem para o país crescer no futuro, não a curto prazo. Vou comprar imóvel, eu não estou recomendando nada para ninguém isso. Agora, o setor, a hora que o país, se você não estabilizar macroeconomicamente, não decola nada. O cenário macro é fundamental para o setorial se desenvolver. Mas o Brasil tem um potencial no futuro de crescer ainda via construção imobiliária. Nós ainda temos um déficit habitacional enorme, ainda há um espaço para expansão de imobiliária com subsídio, sem subsídio. Boa parte da classe de renda mais baixa não tem as condições de comprar ou fazer um financiamento. Mas você pode ter alguma coisa subsidiada, não no momento, que o governo não tem verba para isso, mas estou falando aqui coisa de 3, 4 anos para frente. A reorganização macroeconômica pode dar um impulso importante, não a curto prazo, porque macroeconomicamente nós estamos péssimos. E se a gente olhar o que não é nosso caso, mas apenas uma informação, isso daqui é o crédito imobiliário como porcentagem do PIB para países desenvolvidos. Tá? Então, note que nós estamos aí com 8, 9, condições normais. País desenvolvido, isso implica em você ter uma porcentagem muito alta. Um comentário só importante, juntando essas duas últimas lâminas. Por que no Brasil não houve bolha imobiliária? Os preços caíram, mas não é aquele estrago que fez na economia americana e mundial com a crise de 2008. Ponto importante. O crédito imobiliário no Brasil, nessa amostra nossa 8%, nos Estados Unidos é 77% do PIB. Então é uma magnitude muito mais ampla. Ponto 2. No Brasil,
as concessões de crédito imobiliário são muito mais rigorosas do que eram nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham um empréstimo chamado Ninja. Era um empréstimo efetuado para comprar imóveis. O N era no, o I era income, empréstimo para quem não tem renda. O segundo N era o no novamente, é para quem não tem job. E o A era assets para quem não tem ativos, ou seja, você empresta dinheiro para quem não tem nada. Então você fez um tipo de empréstimo altamente arriscado. Terceiro ponto importante. O Brasil limita financiamento imobiliário cerca de 80% do valor do imóvel. Nos Estados Unidos, isso chegava a ser mais do que 100%. Então, como é que é possível isso? O cidadão ia comprar um imóvel, o governo, a instituição financeira financiava 100%, falava assim, você não quer financiar a mobília também? Eu quero, bota aí. Você não quer aproveitar e comprar um carro? Bota aí. Você não quer aproveitar e fazer uma viagem para a Europa? Bota aí. Aí o imóvel custava 100, ele financiava 120. E ia pagando. Aí de repente ele vê o preço do imóvel dele que valia 100 cair para 70. O que ele faz? Estou de volta. Não quero mais, devolve tudo. Então, as condições, a gente até escreveu à época, longe de querer criticar um prêmio Nobel de Economia, mas que as condições do mercado americano eram completamente diferentes das brasileiras. Então, nós temos hoje um seguro, uma concessão de crédito habitacional muito mais rigoroso do que tinha a economia americana. Então nós não vamos repetir, não vai ter bolha de estruturar o país, vai cair preço de imóvel, já está caindo, os índices da FIPE já mostram isso, da ZAP. Então, mas não é o risco de bolha como a gente teve lá fora, porque as condições são muito diferentes. O mercado caiu, mas não é uma bolha como a gente assistiu no caso americano.